Sabe aquele sistema de opressão que a gente enfrenta todo dia? Pois é, o mais curioso é que, na maioria das vezes, ele não tá lá fora. Ele tá aqui dentro, na nossa mente. E é sobre isso que a gente vai conversar. Usando a música Babilônia Mental como nosso mapa, a gente vai mergulhar fundo para entender como se desmonta essa prisão interna e, quem sabe, encontrar um caminho para a liberdade de verdade. E olha, a música já chega com tudo, né? A primeira frase é de arrepiar. As vozes dessa Babilônia me cercavam. É uma imagem muito forte. E vamos combinar, é um sentimento que muita gente conhece bem. Aquela sensação de estar sitiado, sabe? Cercado por aquele barulho sem fim dos nossos próprios pensamentos, daquela autocrítica, dos medos, das inseguranças. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo nessa jornada é exatamente esse. É tentar entender quem é esse tirano que comanda essa tal Babilônia. De onde é que vem todo esse caos interno? Certo. Mas afinal, o que seria essa Babilônia mental? A música é genial em usar essa metáfora. Pensa assim, é como se fosse uma prisão que a gente mesmo constrói, sabe? Lá dentro da nossa cabeça, tijolo por tijolo. Cada tijolo é um medo, uma autocrítica, uma daquelas crenças limitantes que ficam sussurrando que a gente não vai conseguir. E toda prisão tem um carcereiro, certo? Quem é que governa esta Babilônia? Bom, a psicanálise tem um nome para esse tirano aí, o superego. Imagina ele como, sei lá, uma esponja na nossa mente, que foi absorvendo todas as regras, as críticas, os nãos que a gente ouviu a vida inteira. É aquela vozinha interna, sabe? Aquele juiz super severo que adora se alimentar do nosso medo e da nossa culpa. E o mais doido é o jeito que esse tirano age. Qualquer passinho que a gente dá em direção à nossa felicidade, à nossa liberdade, para ele isso soa como um alarme de ameaça. É aí que ele entra em ação e aperta o botão do que a música chama de o velho medo de errar. E pronto, a gente fica preso num ciclo vicioso de dúvida, de autossabotagem. Ok, mas calma. Se existe essa tirania toda, também tem que existir um jeito de lutar contra ela, né? E a forma de resistência que a música propõe, ela é surpreendente e muito, muito poderosa. Olha só que interessante. A música basicamente coloca uma escolha fundamental na nossa frente. De um lado você tem o caos, o medo, toda a negatividade da Babilônia. E do outro, a paz, a alegria, a esperança da liberdade. Isso me lembra muito uma ideia antiga, lá dos filósofos históricos, que diziam que a nossa mente é o único lugar, o único território que a gente realmente pode controlar. E é aqui que está o pulo do gato. O coração da resistência. Meu protesto é sorrir. Gente, isso aqui é muito mais do que só um gesto, né? É quase uma declaração de independência, uma declaração filosófica. É um ato radical que basicamente diz o seguinte: olha, não interessa o barulho que tá lá fora, ou mesmo o barulho aqui dentro. A minha alegria, a minha paz, sou eu quem escolho. Ela vem de dentro pra fora. Tá, a filosofia é linda, é poderosa, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Bom, é exatamente para isso que serve a próxima parte da nossa conversa. Pensa nela como um kit de ferramentas prático para a gente se libertar com os passos que, aliás, são bem inspirados na terapia cognitivo-comportamental. Esse processo todo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, a consciência. Sabe aquele clique? Aquele momento em que a ficha cai e a gente percebe que aquela bagagem pesada que a gente carrega, na verdade, não é nossa. O segundo passo é a identificação. É olhar para dentro e literalmente dar nome aos bois, sabe? Apontar quais são essas crenças que limitam a gente. E por último, o passo mais importante, a substituição, que é a atitude consciente de trocar um pensamento ruim, antigo, por um novo, que nos fortalece. E o mais legal é que a própria música dá a dica de como fazer isso. Para aquele primeiro passo da consciência, o verso é perfeito. Agora eu vejo, com os olhos abertos, que a bagagem do outro não cabe em mim. É a gente se livrando da culpa que não é nossa. E pro passo da substituição, a transformação é linda demais. Minha voz é canção, não é tormento. É a gente ressignificando a nossa própria força, a nossa voz interior. Só que nem sempre é tão simples, né? Muitas vezes, para desprogramar a mente, a gente precisa fazer uma visitinha ao passado, lá na fundação da nossa Babilônia. E é aí que entra essa ideia de libertar as nossas raízes.
Mas atenção, libertar as raízes não quer dizer apagar o passado, fingir que não aconteceu. É o contrário. É sobre entender como as dores que a gente viveu criaram certos mecanismos de defesa, que lá atrás foram úteis, mas que hoje talvez tenham se tornado as próprias grades da nossa prisão. É ter a coragem de olhar e reconhecer. Ok, isso aqui um dia me protegeu, mas hoje tá me prendendo. E todo esse caminho nos leva à grande conclusão. Depois de identificar o tirano, aprender a protestar com um sorriso, revisitar nossas raízes, o que sobra? Sobra o ato final, o ato de criação, de compor a nossa própria realidade interior. Porque no fim das contas, a lição mais profunda que a música traz é essa. A liberdade de verdade é a soberania sobre si. É o poder de escolher qual vai ser a trilha sonora da nossa mente, sabe? Mesmo que as vozes da Babilônia continuem gritando. A alegria nesse contexto vira o maior ato de resistência que existe. E com isso, essa nossa análise chega ao fim, nos deixando com uma pergunta. Uma pergunta que não tem resposta pronta. Uma pergunta que ecoa para cada um de nós. No meio desse ruído todo, interno e externo, que canção a nossa mente vai escolher tocar? Se hoje o sistema é mental, meu protesto é sorrir. Em cada pensamento ruim aprendi a resistir. Abro o portão do peito, deixo entrar o amor. No ritmo do reggae todo trauma vira flor. Eu cultivo a paz de já no coração. Derrubei a Babilônia da minha mente, irmão. Com positiva vibration escrevo meu destino. De alma limpa e livre, sigo pro infinito. Eu cultivo a paz de já no coração, pra derrubar a Babilônia da minha mente, irmão. Com positiva vibration eu sigo meu caminho. Já não me sinto mais sozinho.